Olá, queridos, Deus abençoe. Vamos lá refletir em mais um tema, em mais uma passagem bíblica. Eu creio que você será abençoado, não por mim, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes que faz separação entre juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Oh, glória a Jesus! Então, nada mais válido a gente examinar essa palavra linda, viva, porque hoje a gente vai falar sobre pensamentos. Aquilo que anda habitando na sua cabecinha e na minha cabecinha também. Pensamentos que às vezes a gente fica dando bola e é só seta do inimigo. Aí a gente tem que fazer o quê? Botar no pé e chutar. Chuta que é laço. Tem pensamentos, querido, que não vai abençoar você. Pensamentos que não vai somar. Não é de Deus. Porque o tema de hoje, vem comigo, vamos analisar. O tema de hoje é: quem é você? Quem sou eu? Será que nós somos quem pensamos que somos? Será que nós somos quem as pessoas dizem que somos? Às vezes nem nos conhece, já está julgando. Mas a gente também às vezes não faz isso. É falha do ser humano. Então a gente vai relevar, não é verdade? Pois é, então a gente já sabe que nós não somos quem pensamos que somos e nem o que as pessoas dizem. Mas sim, nós, servos do Senhor, nós somos quem a Bíblia diz que é. Quem esse Jesus maravilhoso diz que somos. Então, quem é você? Não o que você pensa, mas sim o que a Bíblia diz de você. Quando nós se conscientizamos disso, faz toda a diferença. Faz toda a diferença para enfrentar obstáculos, afrontas, setas do inimigo, injúrias, perseguições. Ah, querido, que você possa ser abençoado, assim como eu fui. E que no término dessa breve reflexão, você possa guardar no seu coraçãozinho quem você é, para quando você for afrontada ou afrontado ou tentado como foi Jesus, que é a passagem no qual nós vamos ressaltar aqui, apenas alguns versículos, você possa ficar firme e possa alegrar o Senhor com a sua atitude de fé e perseverança como o nosso Jesus fez. Nosso mestre por excelência. Então, vamos embora? Vem comigo? Mas antes, eu quero voltar à perguntinha do início para você. O que anda passando aí na sua cabecinha? Você já tem analisado os pensamentos que andam na sua cabecinha? Por que eu estou enfatizando isso tanto assim? Porque, querido, os nossos pensamentos influenciam de forma ativa em nossas escolhas e atitudes. Então, pensamentos aqui, futuramente, tornam atitudes. Olha aí como é importante nós analisarmos o que anda passando na nossa cabecinha. E você, como é um homem ou uma mulher inteligente, você já vai começar a examinar, porque às vezes a gente não se dá conta e quando vê a gente está com pensamentos totalmente contrário ao que a palavra de Deus fala que somos. Pensamentos que não vai nos ajudar em nada. Pensamentos que nos causam baixa autoestima, ansiedade, raiva. E esses pensamentos não são de Deus. Por quê? Porque a Bíblia atesta para mim e para você que Deus é amor. Então, querido, se Deus é amor, o que Deus pensa de nós sempre é algo bom. Porque quando Jesus nos salvou, ele já sabia quem nós éramos. Eu sempre falo assim para Jesus: olha só, Jesus, vamos bater um papo, meu amigo. O Senhor sabe quem eu sou. Quando o Senhor me resgatou da mão do inimigo ali, entendeu? Cheio de carrapicho, o Senhor sabia quem eu era. E eu fico feliz por isso, porque eu não pego Deus de surpresa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, mas mesmo assim, Deus me vendo ali toda suja do pecado, cheia de carrapicho, né? Ai, gente, Deus é bom, né? Mesmo assim, Deus viu algo de bom. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Então, ele, quando olha para mim e para você, querido, ele vê a obra completa.
daquilo que Ele quer fazer e já está fazendo em nossa vida. Então isso já aquece nosso coração e nós temos que ter isso convicto em nossa mente, em nosso coração, inculcar quem somos. Qual é a nossa identidade nesse Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Mas, Deus sempre vai nos impulsionar a prosseguir, a melhorar, querido. Como pessoa e como cristã. Mas o diabo, ele não desiste, não é verdade? O diabo, em todo o tempo, ele quer colocar na minha mente e na sua mente dúvida sobre a nossa identidade em Deus, em quem somos no corpo de Cristo. Ele fez com Jesus, quando Jesus foi tentado no deserto, lembra? Peraí, vou esperar você pegar sua Bíblia e abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Então, enquanto eu espero, você dá um like ou compartilha para o seu amigo, para sua amiga, para abençoar uma vida que muitas vezes ela está se deixando levar pelos pensamentos negativos. E ela mesma está servindo como obstáculo de Deus completar a obra na sua vida. Então, corre lá, compartilha para essa amiga, para esse amigo, curte e abençoa uma vida. Isso também é evangelizar. Quando você está compartilhando a palavra de Deus, você está abençoando. Porque assim como eu falei no início desse vídeo, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, creio que você já pegou a sua Bíblia. Se você estiver no transporte ou em qualquer outro lugar que não esteja disponível no momento, depois, quando você puder, você vai lá, abre a sua Bíblia linda e examine essa passagem com mais cuidado e deixa Deus continuar ministrando no seu coração. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos lá na palavra? Vamos lá na palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do 3 ao 4. Fala, é a passagem que ressalta a tentação de Jesus no deserto. E diz assim: então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do 3 ao 4. A passagem no original diz exatamente assim, esses mesmos versículos, versículo 3 e versículo 4. Versículo 3. E aproximando-se o tentador, disse a ele: se filho és de Deus, olha só, se filho és de Deus, querendo colocar dúvida, se filho és de Deus, dize para que pedra estas pães se tornem. Ele respondendo disse: está escrito, não de pão somente viverá o ser humano, mas de toda palavra saindo por boca de Deus. Então, querido, eu quero ressaltar aqui, depois também quando você puder ver com mais calma, você vai ver aqui que ele não só colocou em crédito, em descrédito, melhor dizendo, a identidade de Jesus como Filho de Deus, que foi no verso 3 que nós lemos, mas também logo mais à frente também, ele fala também no verso 6 de novo, e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, e assim vai. Então, se Jesus desse crédito às falácias de Satanás, colocaria dúvida em seu coração, entraria dúvida. E ocorreria descrença nos propósitos de Deus para a sua vida. Como o propósito, o quê? Da redenção. Dos planos que Deus tinha para a vida de Jesus, porque ali Jesus também estava 100% homem. Então, se Jesus desse crédito para aquilo que Satanás estava falando, ocasionaria o quê? Dúvida em seu coração. Será que Deus vai realizar? Será que aquilo que Deus me prometeu, ele vai cumprir? Isso não acontece às vezes, muitas vezes. Isso não acontece conosco, nos pegamos. Às vezes a gente se pega analisando isso. Mas se você for parar para analisar esse Evangelho de Mateus aqui, no capítulo 3,
Antes de Jesus ser levado pelo Espírito Santo, quando você puder, você lê, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, ressaltando aqui toda a passagem da tentação de Jesus com o diabo tentando Jesus. Mas eu não quero ressaltar os pontos ali da narrativa bíblica da tentação de Jesus, e sim da atitude do diabo em querer colocar dúvida no coração de Jesus. E Jesus ele foi refutando com a palavra de Deus. Mas se você for ver no capítulo 3, no verso, deixa eu achar aqui com vocês, no verso 17, diz assim, capítulo 3, verso 17, e eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado, em quem me agrado. Antes de Jesus ser levado para o deserto para ser tentado por 40 dias e 40 noites pelo diabo, não comendo e nem bebendo, ele foi batizado por João Batista. E ali, no sair da água, a Bíblia ressalta aqui no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 17, que eu acabei de ler, todos contemplando quem era esse Jesus, porque se ouviu uma voz audível falando, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, aqui Deus ressalta para Jesus quem ele era. Para ele, testificando para ele e para os que estavam em volta. E logo depois, ele é impelido pelo Espírito Santo a ser levado para o deserto e ser tentado pelo diabo. E aqui nós vemos, querido, no capítulo 4, do verso 3 ao verso 4, que Satanás, mesmo sabendo do ocorrido anteriormente, ele testou a fé de Jesus para com Deus, em sua fidelidade. Porque ele pergunta, se és filho de Deus, no original está assim, aqui, deixa eu achar aqui o original. No original está, se filho és de Deus, como se colocando, realmente você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, então faça isso, faça aquilo, transforme as pedras em pães, se lance daqui do alto, que os anjos irão te socorrer, te amparar. Ressalta aqui na narrativa aqui da tentação de Jesus aqui. Então ele foi desafiando Jesus, ele foi querendo colocar dúvida em seu coração, mas Jesus foi refutando com a palavra, em todo o tempo refutando com a palavra. Mas aqui no original, no verso 4 do Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 4, desse mesmo verso que a gente estava lendo, fala aqui, e está escrito, não de pão somente viverá o ser humano, mas de toda palavra saindo por boca de Deus. Na nossa Bíblia normal, e não no grego, o que eu acabei de ler agora foi no grego, mas na língua portuguesa diz assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E no original, mas de toda palavra saindo por boca de Deus. Então, se a gente for analisar essa palavra saindo, que vem do verbo sair, ela está no gerúndio. Lembra do português? Pois é, a palavra quando ela está no gerúndio, ela significa continuidade, uma ação em andamento. Então, a gente vê aqui que Jesus fala que o cristão, ele tem que viver de toda palavra que está saindo da boca de Deus. Por quê? Porque Deus continua falando. Ele fala através da sua palavra, não é verdade? Mas ele também fala em voz audível. Você já ouviu Deus falar? Pois é, eu já ouvi. Tremendo. Fala em voz audível, ouvi muito pouco. Mas ele também não fala só dessa forma. Ele fala através da sua palavra, de voz audível, através de pessoas, de louvores e das experiências da vida, como Deus fala. Usa experiências no decorrer da nossa trajetória cristã para falar conosco, para ministrar no nosso coração. Então, querido, esse Deus, ele continua falando. E o que ele tem falado de você?
de mim, através das escrituras sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Com você em voz audível, o que ele tem falado em relação a nós? O que ele tem falado? O que somos para ele? Então, querido, é nisso que eu quero terminar essa breve reflexão, te ressaltando algo que nós temos que ser como Jesus. Porque aqui no decorrer do capítulo 4 aqui, da tentação de Jesus, no término aqui da tentação do diabo tentando Jesus, Jesus fala assim para o diabo, no verso 10 e verso 11. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Nós, em muitos momentos, quando pensamentos depressivos, pensamentos que querem nos causar baixa autoestima, pensamentos que querem fazer com que venhamos a ser desvalorizados em relação ao Senhor, em relação ao corpo de Cristo, em relação como pessoa, sim, nós temos que tomar atitude como Jesus. Vai embora, Satanás, porque eu sou serva, eu sou servo do Senhor e Deus prometeu que Ele estaria comigo em todos os dias e que no mundo eu teria aflição, mas Ele falou para mim: Priscila, coloca seu nome aí, André, Marcos, Paulo, Andréia, coloca seu nome. No mundo terás aflição, mas tem de bom ânimo. Bom ânimo é você acordar, levantar, acreditando que o sol está brilhando e isso demonstra que ele continua reinando, soberano e fiel na sua vida e na minha. Mas para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero que você relembre. É claro que tem outras passagens bíblicas, mas eu não quero me estender muito nesse vídeo. Quem somos nele? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos relembrar um pouquinho quem somos nele? É importante a gente inculcar isso na nossa mente, porque quando formos afrontados, desafiados, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, o Espírito Santo, possa lembrar você quem você é. Aleluia! Querido, nós somos guardados por Deus como a menina dos seus olhos. Lembra a menina dos seus olhos? Lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 10, Deus fala que Israel, seu povo, era guardada por ele como a menina dos seus olhos. E a Bíblia fala que Deus não muda. Então, se ele tinha esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo para com aquele povo que errava tanto, assim como nós, não terá conosco? Então eu e você somos a menina dos olhos do Senhor. Ele, verso 10, parte B de Deuteronômio, capítulo 32, quando você puder vai lá analisar, e diz assim: guardou-o como a menina dos seus olhos em todo o tempo. Israel estava, querido, ali sobre o cuidado especial de Deus. Assim é com a sua vida, assim é com a minha. Então nada na nossa vida acontece por acaso, porque nós somos a menina dos olhos do Senhor. Ele cuida, ele zela, ele protege com todo amor, aleluia, com todo cuidado. Aleluia, não dormita o guarda de Israel, ele não se cansa como nós. Em todo tempo, os seus olhos, que é comparado como chamas de fogo, está contemplando a nossa vida, nos guardando dos principados e das potestades. Aleluia. E se estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. Então que o Senhor possa alegrar o seu coração no dia de hoje. Deus simplesmente não cuida de você. É um cuidado todo especial. Aleluia. É um amor, é uma proteção. Então lembre-se, você é menina dos olhos do Senhor. Não somente isso, nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos?
porque vocês foram comprados por preço. Aleluia! Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Olha que preciosidade essa passagem. Fala, louvado seja o nome do Senhor, que Deus habita em você. Sim, Deus habita em mim. O Espírito Santo é Deus, querido. Várias passagens bíblicas ressaltam isso. E a Bíblia fala que Deus colocou, aleluia, esse amigo, esse intercessor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que entende o nosso choro, chora nos pés do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus está aí com você e ele entende cada lágrima que é derramada, querido. É uma oração, aleluia, que sobe e que é colocado no odre do Senhor. E no momento certo, Deus vai te responder, porque Ele habita em você. Aleluia! Mas fala também que nós fomos comprados com alto preço. O sangue puro do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas não somente isso. Falei que nós somos menina dos olhos do Senhor, que nós somos templos do Espírito Santo. Tem que correr por causa para não ficar muito extenso o vídeo. Mas também, querido, eu quero terminar dizendo-te, relembrando que somos livres de toda condenação. Então, em nome de Jesus, no dia de hoje, abandona, não aceite, rejeita qualquer pensamento negativo que possa fazer com que você deixe de acreditar o que você é em Cristo Jesus, a preciosidade e do que Jesus pode fazer na sua vida. Romanos capítulo 8, verso 1, afirma que somos livres de toda condenação. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você entregou a sua vida para esse Jesus maravilhoso, não há mais condenação para ti. Então, quando o inimigo te acusar, querido, faça como Jesus no deserto, arreda-te daqui, Satanás, porque somente ao Senhor adorareis, somente ao Senhor prestarei culto, e Ele é fiel, e Ele prometeu que está comigo todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu sou menina dos seus olhos e Deus habita em mim através do Espírito Santo e não há nenhuma condenação para mim, aleluia. É assim que você tem que fazer. Quando vier pensamentos negativos na sua cabeça, levante-se como guerreiro de Cristo, porque Jesus se agrada, querido, quando você peleja a causa desse Jesus maravilhoso, mas pela fé, como guerreiro. Pare de ficar se rastejando. Jesus não quer que você fique assim. Tudo que ele podia fazer por você já foi feito. Ele já pagou o alto preço por você. Mas, querido, é necessário que você abra mão desses pensamentos e dessas atitudes que só está atrapalhando o progresso de Deus na sua vida, atrapalhando de você viver plenamente em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Já não há, com isso, Romanos 8, verso 1, com isso não devemos deixar que os pensamentos negativos, querido, dominem nossa cabeça. Não deixe, porque Romanos capítulo 8, verso 1 diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Não há, temos um advogado fiel, aleluia, que está à direita do Pai e ele nos entende, nos conhece. Então, o diabo sempre irá usar as suas estratégias. Usará pessoas, ocasiões para fazer com que eu e você venhamos a pensar que não temos importância no reino de Deus, na comunhão do corpo de Cristo. Poderá até fazer acepção de pessoas e isso, querido, causar tristeza no seu coração. Mas o Senhor manda te dizer nesta noite, neste dia, nesta madrugada, não importa a hora que você esteja vendo esse vídeo, o que importa é quem você é para Deus. Faz toda a diferença, porque é Ele que é o dono da bênção.
Louvado seja o nome do Senhor. Então tome posse dessa palavra neste dia. Lembre-se, você está livre de toda condenação. Aleluia. Oh, aleluia. Preste atenção, querido. Preste atenção. As afrontas, querido, que você recebe, você não pode controlar. É verdade, não pode controlar as afrontas que você recebe do inimigo e quando o inimigo usa pessoas para te afrontar. Você não tem como controlar. Você vai vir essas setas. Mas, querido, algo que você pode controlar. Mas como você vai agir diante disso, dessa afronta que você está recebendo, é decisão sua. Assim como Jesus estava ali recebendo a afronta do inimigo. Mas sempre a gente vai receber a afronta do inimigo. Ele não desiste. Mas a nossa decisão de como iremos nos comportar, como um fracassado, como um derrotado ou como soldado de Cristo, guerreiro que peleja pela fé, que peleja por um Deus que não falha, que peleja, querido, nessa obra maravilhosa. Deus cuida de você. As afrontas virão, mas a forma como você vai recebê-las faz toda a diferença na sua vida.